Conta nos comentários de onde você está assistindo e aproveita para deixar seu like. O sol mal havia espreitado por trás das colinas, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, quando Dona Aurora, com seus cabelos brancos cuidadosamente presos em um coque e o avental de chita já amarrado na cintura, começou sua rotina matinal. Era uma manhã como tantas outras no bairro humilde, onde as casas antigas e coloridas se aninhavam lado a lado, e o cheiro de café fresco começava a se misturar com o orvalho da grama. Dona Aurora, uma senhora de 80 e poucos anos, com a pele marcada pelo tempo, mas os olhos ainda vivos e curiosos, regava suas samambaias na varanda, um ritual diário que trazia paz à sua alma. Ali, à sombra de um jambeiro que parecia tão antigo quanto a própria Dona Aurora, um vira-lata de pelo castanho claro, com o focinho esbranquiçado e um olhar perpetuamente melancólico, observava-a de longe. Era Faísca, um cão de rua que o bairro inteiro conhecia, mas que ninguém conseguia se aproximar. Faísca era o cão invisível, uma sombra silenciosa que vagava pelas ruas, sempre presente, mas nunca ao alcance, como se carregasse consigo uma tristeza profunda demais para ser compartilhada. Ele era o guardião não oficial do bairro, um observador atento de tudo o que acontecia, e Dona Aurora, em sua sabedoria silenciosa, sempre deixava um potinho de água e restos de comida na calçada para ele. De repente, um guincho agudo e desesperado rasgou o ar, diferente de qualquer miado ou latido que Dona Aurora já tivesse ouvido. Era um som de dor excruciante, vindo do fundo do terreno baldio vizinho, um pedaço de terra esquecido, coberto de mato alto, entulho e um barril enferrujado que por anos serviu de lixeira improvisada. O som era tão cortante que fez Dona Aurora parar o que estava fazendo, o regador ainda em suas mãos trêmulas. Faísca, que antes estava imóvel, ergueu as orelhas, um rosnado baixo e gutural escapando de sua garganta. Seus olhos, antes melancólicos, agora brilhavam com uma intensidade preocupante. Com passos lentos e hesitantes, Dona Aurora se aproximou do muro baixo que separava seu jardim do terreno abandonado. O cheiro de terra úmida e lixo velho era forte, mas agora algo mais se misturava a ele. Um odor metálico, quase de queimado, e uma fumaça tênue que subia do barril. O guincho se repetiu, mais fraco desta vez, carregado de um desespero que apertou o coração da velha senhora. Faísca, contrariando sua natureza reclusa, avançou alguns passos, sua postura tensa, os pelos da nuca eriçados. A cena que se revelou fez o sangue de Dona Aurora gelar nas veias. Não era um bicho qualquer preso. No interior do barril, onde antes se acumulava lixo, agora borbulhava uma água escura, e dela emergia a cabeça de um filhote, pequeno, frágil, seu corpo se contorcendo em agonia. A pele do animal estava vermelha, alguns pelos já soltando, e o guincho cessou, substituído por um gemido quase inaudível. Pior ainda, ao redor do barril, 3 jovens com idades entre 15 e 17 anos riam. Eram os mesmos que, por vezes, causavam pequenos distúrbios no bairro, mas nunca Dona Aurora imaginara tal crueldade. Eles apontavam para o filhote, zombando de sua dor. Um deles chutando levemente o barril, fazendo a água escaldante se agitar ainda mais. O problema não era um acidente, uma queda infeliz. Era um ato deliberado de maldade, uma demonstração fria e calculada de crueldade humana. O filhote, um ser indefeso, havia sido jogado naquela armadilha fervente, sua vida posta em risco por um divertimento perverso. Dona Aurora sentiu uma onda de náuseas e uma raiva que há muito não sentia. Seus olhos marejaram, não apenas pela cena horrenda, mas pela impotência. Ela era uma senhora frágil, sozinha, e aqueles jovens, cheios de uma energia destrutiva, pareciam inalcançáveis em sua bolha de desumanidade. Faísca, escondido atrás de um arbusto denso, observava tudo, seus olhos fixos nos jovens e no barril.
Um rosnado profundo, quase um lamento, escapou de seu peito. A dor do filhote era palpável, mas a crueldade dos agressores era um veneno que se espalhava pelo ar. O pequeno animal, com suas patinhas queimadas e o corpo tremendo, já quase não reagia. Era uma imagem de abandono e sofrimento que Faísca conhecia bem. Uma dor que ele carregava em seu próprio silêncio. Ele queria agir. Sua natureza protetora clamava por uma intervenção, mas a cautela, a experiência de uma vida de rua, o mantinha oculto, observando, buscando o momento certo. Dona Aurora, por sua vez, tentava processar a cena, seu coração batendo descompassado. Ela precisava fazer algo, mas o medo e a idade eram obstáculos reais. Quem ela poderia chamar? Onde buscar ajuda contra tamanha barbárie? O desespero daquele filhote se tornou o seu próprio. A paralisia de Dona Aurora era quase tão dolorosa quanto o guincho do filhote. Seus olhos, antes marejados de impotência, agora se arregalavam em horror enquanto os jovens riam, alheios à tragédia que orquestravam. Mas, da sombra onde se escondia, Faísca, o cão que ninguém jamais conseguira tocar, sentia um fogo acender-se em seu peito. Aquele som de sofrimento, aquele cheiro de queimado, misturado ao fedor do abandono, era um eco de sua própria história, uma ferida antiga que latejava com a dor do pequeno ser. Com uma velocidade surpreendente para sua idade e porte, Faísca rompeu o disfarce da invisibilidade. Seu rosnado baixo transformou-se em um latido furioso, um rugido que fez os jovens pararem de rir e virarem-se surpresos. O cão, geralmente uma sombra, agora era uma presença imponente, os pelos eriçados, os dentes à mostra, avançando em direção ao barril com uma fúria protetora. Os adolescentes, acostumados a espantar cães de rua com chutes e pedras, recuaram um passo, assustados pela intensidade do ataque inesperado. Faísca não era um cão qualquer. Ele era a personificação da raiva silenciosa que observava a injustiça. Ele não atacou os jovens diretamente. Seu foco era o barril, a fonte do sofrimento. Com um salto ágil e desesperado, Faísca se atirou contra a lateral enferrujada, empurrando-a com toda a sua força. O barril, instável e pesado, cambaleou. Os jovens gritaram, alguns recuando ainda mais, outros tentando conter o cão com gestos inúteis. Faísca, ignorando-os, continuou a empurrar, as patas escorregando na terra úmida. O esforço era visível, seus músculos tensos, sua respiração ofegante. Finalmente, com um barulho metálico estrondoso, o barril tombou de lado, derramando a água fervente e o filhote em pânico no chão. O pequeno ser, agora livre da armadilha, mas ainda em agonia, tentou se arrastar, gemendo. Faísca, sem hesitar, aproximou-se, não com a brutalidade esperada de um cão de rua, mas com uma doçura surpreendente. Ele começou a lamber as patinhas queimadas do filhote, uma tentativa instintiva de acalmar a dor e limpar as feridas. Seus olhos, antes cheios de fúria, agora demonstravam uma ternura que Dona Aurora jamais imaginara ver naquele animal recluso. Os jovens, chocados com a cena, pareciam ter perdido a voz. Aquele cão, que eles consideravam apenas mais um incômodo, estava realizando um ato de pura bondade. Se isso já te emocionou, inscreva-se para acompanhar o resto da história. Dona Aurora, que observava tudo do muro, sentiu um nó na garganta. Aquela cena, a crueldade dos jovens e a inesperada coragem e compaixão de Faísca era um choque para sua alma. Mas vendo Faísca tão vulnerável, tão exposto em sua demonstração de afeto, uma lembrança distante, quase esquecida, começou a surgir em sua mente. Não era a primeira vez que Faísca agia daquela forma, com uma coragem que desafiava sua própria natureza. Anos antes, Faísca não era o cão invisível que todos conheciam. Ele era um filhote brincalhão, parte de uma ninhada que vivia em um terreno baldio na outra ponta da cidade.
Sua mãe, uma cadela vira-lata esperta e protetora, ensinava-os a sobreviver. Faísca, desde pequeno, demonstrava uma sensibilidade aguçada para o sofrimento alheio. Certa vez, um de seus irmãos caiu em um buraco profundo, e enquanto os outros filhotes choramingavam, Faísca, mesmo pequeno, correu para buscar ajuda, latindo sem parar para a única pessoa que parecia se importar com os animais de rua, uma senhora que deixava comida para eles. Ele a guiou até o local, e seu irmão foi salvo. Mas a vida nas ruas era cruel. Um dia, traficantes de drogas que usavam o terreno como esconderijo invadiram o local. A mãe de Faísca, tentando proteger seus filhotes, enfrentou os homens, mas foi brutalmente espancada e morta. Faísca, escondido, assistiu à cena impotente. Aquele dia marcou-o para sempre. Ele viu a maldade humana em sua forma mais pura, e o medo o transformou. Ele fugiu, carregando a dor da perda e a desconfiança em seu coração. Vagou por semanas, faminto e sozinho, até chegar ao bairro de Dona Aurora. Ele aprendeu a se tornar invisível, a manter distância, a observar de longe, nunca permitindo que ninguém se aproximasse o suficiente para feri-lo novamente. O único elo com a humanidade era a gentileza silenciosa de Dona Aurora, que deixava comida e água sem tentar tocá-lo, respeitando o seu espaço, sua dor. Aquele trauma, a perda de sua mãe por um ato de pura crueldade e a impotência que sentiu, moldaram Faísca. Ele se tornou o guardião silencioso, o observador que via tudo, mas nunca se envolvia. Até agora. O guincho do filhote no barril, a cena dos jovens rindo da dor, era um espelho da sua própria tragédia. Era como se o universo estivesse lhe dando uma segunda chance para não ser apenas um observador, mas um protetor. A força interior de Faísca não era a de um cão domesticado, mas a de um sobrevivente, um ser que conhecia a dor e, por isso, não podia permitir que outro a sentisse sem tentar intervir. Ele não era apenas um vira-lata, era um espírito resiliente, forjado na adversidade, que em um momento de crise escolheu a coragem sobre o medo. Os jovens, ainda atônitos com a cena, começaram a cochichar entre si. A fúria de Faísca e sua inesperada ternura com o filhote moribundo haviam quebrado a bolha de sua crueldade. Um deles, o mais alto, deu um passo à frente, não para agredir, mas para observar melhor. Mas a presença de Dona Aurora, que agora se aproximava do muro com o rosto contorcido em uma mistura de raiva e tristeza, fez com que a realidade os atingisse. Eles não estavam sozinhos naquele terreno. Havia testemunhas. A vergonha e o medo de serem descobertos por seus pais ou pela comunidade começaram a sobrepujá-los. A vergonha e o medo de serem descobertos por seus pais ou pela comunidade começaram a sobrepujá-los, mas a crueldade não se desfaz tão facilmente. O mais alto dos jovens, com um boné virado para trás e um sorriso cínico que ainda teimava em seus lábios, tentou disfarçar, chutando uma pedra. "Que foi, velha? Nunca viu um cachorro na vida?" Ele resmungou, tentando recuperar a pose de valentão. Os outros dois, um deles mais magro e com espinhas no rosto, o outro mais robusto, balbuciaram algo sobre o filhote ter caído sozinho no barril. Uma mentira descarada que sequer eles próprios acreditavam. Dona Aurora, contudo, não se intimidou. Apesar da idade e da fragilidade, uma força ancestral parecia ter tomado conta de sua voz. "Caiu sozinho? Vocês riram, eu vi. Jogaram o pobre animal naquela água fervente. Que tipo de gente faz isso? Que tipo de coração vocês têm?" Sua voz, embora trêmula, carregava o peso de uma indignação profunda, ecoando pelo terreno baldio. Seus olhos, que antes expressavam apenas a melancolia da velhice, agora ardiam com um fogo que fazia os jovens recuarem mais, não pela ameaça física, mas pela repreensão moral. Faísca, que não tirava os olhos do filhote, agora observava os jovens com um rosnado constante, baixo, mas ameaçador.
Ele se posicionou entre o filhote e os agressores, um escudo vivo, mostrando sua determinação inabalável em proteger o pequeno ser. O filhote, por sua vez, continuava a gemer fracamente, seu corpo tremendo, as patinhas e a pele expostas, vermelhas e empoladas. A cada respiração, um chiado doloroso escapava de seu peito, indicando que a dor não era apenas superficial. A situação piorava a cada minuto. O cheiro de carne queimada se intensificava, misturando-se ao odor da água suja e do lixo. A tensão era palpável. Os jovens trocavam olhares, a bravata diminuindo a cada segundo que Dona Aurora os encarava. O mais alto, sentindo-se encurralado, cuspiu no chão. "Não é problema seu, velha. Cuida da sua vida", ele vociferou, mas o tom não tinha a mesma convicção de antes. Era mais um desespero disfarçado de raiva. Foi então que um som seco e autoritário cortou o ar. "O que está acontecendo aqui? Que barulheira é essa?" Era a voz do seu José, o vizinho do lado, um homem robusto e de poucas palavras, mas de um coração enorme. Ele apareceu na cerca, uma pá de jardinagem na mão, que ele usava para cuidar de sua horta impecável. Seus olhos, inicialmente curiosos, arregalaram-se ao ver a cena. Dona Aurora em pé de guerra, Faísca protegendo um filhote agonizante e os três jovens com expressões de culpa e pânico. Seu José. Eles jogaram um filhote na água fervente. Dona Aurora conseguiu exclamar, apontando para o barril e para os jovens. O rosto de seu José, geralmente calmo, contorceu-se em uma careta de pura repulsa. Ele não precisava de mais explicações. A imagem do filhote queimado falava por si. "Vocês! Fora daqui, agora!" Seu José rugiu, batendo a pá no chão com força, um som que fez os jovens pularem. "Se eu pegar vocês por aqui de novo, ou se eu souber de mais alguma maldade, eu mesmo vou levar vocês para a delegacia. Suas famílias vão saber o que vocês fizeram hoje." A ameaça, vinda de um homem que todos no bairro respeitavam, teve um efeito imediato. Os jovens, antes tão cheios de uma coragem perversa, agora se desmantelavam. Sem dizer uma palavra, apenas com olhares de ódio direcionados a Dona Aurora e a Faísca, eles se viraram e correram, pulando o muro nos fundos do terreno e desaparecendo em meio aos becos. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelos gemidos fracos do filhote e pela respiração ofegante de Faísca. Seu José, sem hesitar, pulou a cerca. "Dona Aurora, o que foi que fizeram com esse bichinho?" ele perguntou, a voz agora mais suave, mas ainda carregada de choque. Ele se aproximou do filhote, que estava deitado na terra úmida, mal se movendo. Faísca recuou um pouco, mas não fugiu, observando atentamente cada movimento do homem, sua guarda ainda alta. Está muito mal, seu José. Patinhas queimadas e parece que engoliu água." Dona Aurora respondeu, a voz embargada pela emoção. Seu José, com a pá, cuidadosamente, mas com urgência, cavou um pouco de terra perto do filhote, criando uma pequena rampa para que pudesse ser removido sem mais dor. Com as mãos trêmulas, ele envolveu o bichinho em um cobertor velho que Dona Aurora rapidamente lhe trouxe. O filhote estava quase inerte, mas um leve movimento de sua patinha queimada, um pequeno espasmo, trouxe um suspiro de alívio. Era um sinal de vida, uma faísca de esperança em meio à desgraça. Dona Aurora, com o celular na mão, já discava. "Vou ligar para a ONG de proteção animal. Eles precisam vir rápido." A determinação, antes focada em repreender os jovens, agora se canalizava para salvar o pequeno ser. Faísca, exausto, mas visivelmente aliviado pela intervenção, observava de longe, o corpo relaxando minimamente, mas seus olhos ainda fixos no filhote e nas ações de seu José. A batalha contra a maldade tinha sido vencida, mas a luta pela vida do filhote estava apenas começando. A batalha contra a maldade tinha sido vencida, mas a luta pela vida do filhote estava apenas começando. Dona Aurora,
com o celular ainda quente na mão, sentia o coração apertado. Cada minuto parecia uma eternidade. Seu José, ajoelhado ao lado do pequeno corpo, tentava confortar o filhote com palavras suaves, mas o gemido fraco que escapava da garganta do animal era um lembrete constante da dor excruciante que ele suportava. Faísca, o cão invisível, mantinha-se a uma distância respeitosa, mas seus olhos não se desviavam do filhote, uma mistura de ansiedade e proteção gravada em seu olhar. Ele parecia entender a gravidade da situação, a urgência de cada segundo. O cheiro de queimado ainda pairava no ar, misturando-se ao aroma de terra e orvalho. A pele do filhote, antes coberta por uma pelagem macia, agora estava em carne viva em diversas partes, vermelha e com bolhas que se formavam e estouravam, liberando um líquido ceroso. As patinhas, as mais atingidas, eram uma visão desoladora, com os coxins completamente destruídos. O filhote mal conseguia erguer a cabeça e sua respiração era superficial e rápida, um sinal de choque. A cada movimento, um tremor percorria seu pequeno corpo, indicando a dor profunda e o trauma que havia sofrido. Minutos que pareceram horas se passaram até que, finalmente, o som de pneus cantando no asfalto e a sirene abafada de uma ambulância adaptada para animais romperam o silêncio tenso. Uma van branca, com o emblema de uma pata de cachorro e o nome Anjos Protetores, estampado na lateral, parou bruscamente em frente ao terreno baldio. 2 técnicos, um homem e uma mulher, ambos vestidos com uniformes azuis e semblantes sérios, desceram apressadamente, carregando uma maca portátil e uma caixa de primeiros socorros. "Dona Aurora, fomos avisados de um incidente grave", a mulher perguntou, com a voz profissional, mas com um traço de preocupação ao ver a expressão da senhora. Dona Aurora apenas apontou para o filhote, incapaz de proferir uma palavra, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto enrugado. Seu José se afastou, dando espaço para os profissionais, mas sem tirar os olhos do pequeno ser. Faísca, ao ver os estranhos se aproximarem, recuou ainda mais, desaparecendo parcialmente atrás de um monte de entulho, mas sem abandonar sua vigília. Os técnicos agiram com rapidez e eficiência. Com luvas e máscaras, eles examinaram o filhote. O homem, com um olhar experiente, murmurou: "Queimaduras de 2º e 3º grau em mais de 40% do corpo, choque térmico e suspeita de ingestão de líquido quente. O estado é gravíssimo. As chances são mínimas, mas vamos tentar." A voz dele era grave, e a honestidade em suas palavras cortou o ar como uma navalha, atingindo Dona Aurora e seu José com um golpe de desespero renovado. A esperança que havia acendido com a chegada da ajuda agora oscilava perigosamente. Eles aplicaram uma injeção de analgésico e soro, cobrindo o filhote com um cobertor térmico e, com muito cuidado, o colocaram na maca. O pequeno corpo, agora imóvel, parecia ainda menor e mais frágil. Faísca, que havia se aproximado um pouco mais, soltou um gemido baixo e doloroso quando viu o filhote ser levado. Era o som de um coração partido, a dor de ver o ser que ele havia protegido ser tirado de suas mãos, talvez para nunca mais voltar. Ele queria seguir, mas a barreira invisível de sua desconfiança e o medo do desconhecido o prendiam. Enquanto o filhote era cuidadosamente transportado para a van, Dona Aurora e seu José se entreolharam, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Será que ele vai conseguir? A equipe de resgate garantiu que fariam o possível, mas a seriedade em seus rostos dizia mais do que as palavras. O filhote foi levado às pressas para a clínica veterinária de emergência da ONG, onde uma equipe especializada o aguardava. Faísca, exausto, mas visivelmente aliviado pela intervenção, observava de longe a van se afastar, carregando consigo a pequena vida que ele havia salvo da crueldade. Ele ficou ali, parado, olhando para o vazio, como se uma parte dele tivesse ido junto. Dona Aurora,
com os joelhos fracos, sentou-se na calçada, a cabeça entre as mãos, as lágrimas ainda quentes. Seu José, ao lado dela, colocou uma mão em seu ombro, um gesto de consolo silencioso. Fizemos o que pudemos, Dona Aurora. Agora é com eles e com Deus, ele disse, a voz rouca. A notícia do ocorrido não tardou a se espalhar pelo bairro. Vizinhos que viram a movimentação da van e os semblantes chocados de Dona Aurora e seu José começaram a indagar. Em pouco tempo, a história da crueldade dos jovens e da coragem de Faísca e Dona Aurora estava na boca de todos. A indignação era geral e a comoção tomou conta da pequena comunidade. As pessoas, antes alheias aos pequenos atos de maldade no terreno baldio, agora sentiam a dor do filhote como se fosse sua própria. O problema, que antes parecia isolado, agora era um catalisador, uma ferida aberta que expunha a necessidade de uma mudança, de uma vigilância coletiva. As tentativas amadoras de resgate haviam terminado, mas a luta para salvar o filhote e para transformar o bairro estava apenas começando, e a comunidade estava prestes a se mobilizar de uma forma jamais vista. A notícia do ocorrido, como um incêndio em palha seca, varreu o bairro em questão de horas. A indignação era um coro uníssono, um lamento furioso que ecoava de casa em casa. Ninguém podia acreditar na crueldade perpetrada, e a imagem do filhote agonizante, queimado e indefeso, tornou-se um fantasma que assombrava a consciência coletiva. Dona Aurora, mesmo exausta, sentiu a força da comunidade se erguer ao seu redor. Vizinhos, antes apenas conhecidos de vista, agora batiam à sua porta, oferecendo apoio, compartilhando a dor e, mais importante, clamando por justiça e mudança. No final da tarde, a praça do bairro, geralmente pacata, tornou-se um ponto de encontro improvisado. Dezenas de moradores se reuniram, suas vozes misturando-se em um burburinho de raiva e tristeza. Seu José, com sua postura firme, relatou os detalhes do resgate, enquanto Dona Aurora, com a voz embargada, descreveu a cena dos jovens rindo da dor alheia. A comoção era palpável. Foi ali, sob a luz dourada do entardecer, que a comunidade decidiu que não ficaria inerte. Aquele ato de maldade não seria esquecido, seria o catalisador para uma transformação. Uma comissão de moradores foi formada, encabeçada por Dona Aurora e seu José, com o objetivo de identificar os agressores e buscar reparação. Não demorou para que os nomes dos 3 jovens, já conhecidos por pequenos atos de vandalismo e desrespeito no bairro, viessem à tona. Eram filhos de famílias que também moravam na região, o que tornava a situação ainda mais dolorosa para todos. A comissão, então, fez o que parecia impensável para um bairro tão avesso a confrontos. Procurou os pais dos adolescentes. A princípio, houve negação, incredulidade e até raiva por parte dos pais, que se recusavam a acreditar que seus filhos seriam capazes de tamanha barbárie. Mas confrontados com o testemunho de Dona Aurora e seu José, e com a indignação unânime da vizinhança, a verdade começou a se impor. A pressão da comunidade, combinada com a ameaça de denúncia formal à polícia e ao conselho tutelar, fez com que os pais, envergonhados e chocados, tivessem que encarar a realidade dos atos de seus filhos. Foi um momento de grande tensão, com discussões acaloradas e lágrimas, mas a mensagem era clara: a impunidade não seria tolerada. Os jovens foram confrontados por suas próprias famílias, e a vergonha pública, a repreensão de seus pais e a possibilidade de consequências legais começaram a pesar sobre eles. Enquanto isso, na clínica de emergência da ONG Anjos Protetores, a batalha pela vida do filhote continuava. A equipe veterinária trabalhava incansavelmente, lutando contra as probabilidades.
As queimaduras eram extensas e profundas, exigindo curativos especiais, analgésicos potentes e um acompanhamento constante para evitar infecções. O filhote, batizado provisoriamente de Pequeno, estava em um estado crítico, mas a cada dia um pequeno sinal de vida, um movimento mais forte, um gemido menos fraco, alimentava a esperança dos veterinários. Eles enviavam boletins diários para Dona Aurora, que os recebia com o coração na mão, dividindo as notícias com seu José e os outros moradores. Faísca, o cão invisível, não havia desaparecido. Ele se tornou uma figura constante na calçada de Dona Aurora, olhando para a casa como se esperasse notícias. Ele não se aproximava, mas sua presença era um lembrete silencioso de sua coragem e de sua preocupação. De vez em quando, Dona Aurora o via deitado perto do portão, os olhos fixos na rua, como se esperasse a van branca da ONG retornar com o filhote. Ele era o guardião da esperança, um elo entre a crueldade do passado e a promessa de um futuro melhor. A comoção foi tão grande que a história do Pequeno e da coragem de Faísca e Dona Aurora chegou aos ouvidos da prefeitura local. Pressionada pela mobilização dos moradores, que agora exigiam ações concretas para transformar o terreno baldio e garantir a segurança dos animais no bairro, a administração pública começou a considerar um projeto de revitalização. A ideia de transformar aquele lugar de dor em um espaço de vida e acolhimento começou a tomar forma, um símbolo da resiliência da comunidade e da capacidade de transformar a tragédia em um legado de empatia. A luta pela vida do filhote continuava, mas a semente da mudança já havia sido plantada, brotando da terra fértil da indignação e da solidariedade. O bairro, antes apenas um conjunto de casas, agora se unia em um propósito comum, determinado a provar que a bondade sempre pode prevalecer sobre a maldade. A semente da mudança, plantada na terra fértil da indignação e da solidariedade, começou a brotar em ritmo acelerado. Os dias que se seguiram foram marcados por uma efervescência incomum no bairro. A casa de Dona Aurora transformou-se em um pequeno quartel-general, onde vizinhos se revezavam, trazendo notícias da clínica veterinária e ideias para o futuro. O Pequeno, como o filhote havia sido carinhosamente apelidado por todos, tornou-se o símbolo dessa união, a pequena vida que catalisava uma mudança muito maior. Na clínica Anjos Protetores, a equipe médica lutava contra o tempo e as probabilidades. O estado do Pequeno era, de fato, gravíssimo. As queimaduras, que cobriam grande parte de seu corpo, exigiam trocas de curativos dolorosas e diárias, além de medicação constante para infecção e dor. O choque térmico havia afetado seus órgãos internos, e a veterinária-chefe, doutora Sofia, uma mulher de semblante sério, mas de coração mole para com os animais, não escondia a preocupação. Estamos fazendo tudo o que é humanamente possível, ela dizia a Dona Aurora pelo telefone, a voz cansada, mas cheia de determinação. Mas ele é muito pequeno e o trauma foi imenso. É uma batalha diária. Cada ligação era um teste para o coração de Dona Aurora, que se agarrava a cada boletim como a um fio de esperança. Enquanto o Pequeno lutava pela vida, o bairro se movia. A comissão de moradores, agora expandida e mais organizada, não se contentou apenas em confrontar os pais dos agressores. Eles exigiram que os jovens, além das repreensões familiares, prestassem serviços comunitários, focados em educação ambiental e cuidado animal. A ideia era que eles enfrentassem as consequências de seus atos de uma forma que os fizesse refletir sobre a dor que causaram. Após muita resistência, os pais, sob a pressão esmagadora da comunidade e a ameaça de medidas legais mais severas, concordaram. Os 3 adolescentes foram designados para auxiliar em um abrigo de animais da região, onde seriam expostos diariamente à realidade do sofrimento animal e à dedicação daqueles que lutavam por eles.
Era uma tentativa de redenção, um caminho tortuoso para a empatia, forçado pela indignação coletiva. A mobilização não parou por aí. A prefeitura, sentindo o peso da opinião pública e a determinação dos moradores, agiu. O projeto de revitalização do terreno baldio, antes uma ideia distante, ganhou prioridade. Reuniões com urbanistas e ativistas ambientais foram agendadas. A comunidade propôs não apenas um parque, mas um santuário da esperança. Um espaço verde que incluísse uma área de lazer para crianças e, crucialmente, um pequeno centro de acolhimento temporário para animais abandonados, com programas de adoção e conscientização. A ideia era transformar o local de uma tragédia em um farol de compaixão e vida. Os moradores se voluntariaram para ajudar na limpeza e na manutenção inicial, transformando o local, passo a passo, de um antro de crueldade em um símbolo de renovação. E Faísca, o cão invisível, guardião silencioso daquele drama, não se afastou. Ele continuava sua vigília, agora com uma intensidade ainda maior. Todas as manhãs, ele esperava Dona Aurora na varanda, não mais apenas por comida, mas como se buscasse nela a confirmação de que Pequeno estava resistindo. Embora ainda não permitisse o toque, seus olhos seguiam Dona Aurora com uma nova camada de confiança, um reconhecimento de que haviam compartilhado uma batalha. Certa tarde, enquanto Dona Aurora regava suas plantas, Faísca deitou-se a poucos metros dela, algo que jamais havia feito. Era um pequeno gesto, mas carregado de um significado imenso, um passo tênue para fora da sombra de seu passado, uma abertura para a possibilidade de cura e conexão. A luta pela vida de Pequeno se estendeu por semanas. Houve dias em que a equipe da ONG pensou que não conseguiria. Infecções se instalaram, a febre subiu perigosamente e a dor parecia insuportável para um ser tão frágil. Houve momentos de desespero, de telefonemas da doutora. Sofia com a voz embargada, preparando Dona Aurora para o pior. Mas a cada vez Pequeno, com uma resiliência surpreendente, encontrava uma força interior, um sopro de vida, um pequeno milagre que o puxava de volta do abismo. Era como se a esperança do bairro inteiro, a energia de todas aquelas pessoas que clamavam por sua recuperação, estivesse sendo canalizada para o seu pequeno corpo, alimentando sua vontade de viver. O filhote, batizado com um nome provisório, estava, sem saber, unindo um bairro e transformando corações, um gemido de cada vez. A resolução completa ainda não havia chegado, mas as sementes da cura e da mudança estavam firmemente plantadas, aguardando o florescer. Ainda que a luta fosse árdua, Pequeno, com sua força indomável, venceu. Após longas semanas na UTI veterinária, os boletins da doutora Sofia, antes carregados de apreensão, começaram a trazer um alívio crescente. As queimaduras, embora deixassem cicatrizes permanentes, que seriam um testemunho de sua resiliência, curaram-se completamente. Seus órgãos se recuperaram e o pequeno filhote, antes à beira da morte, estava pronto para uma nova vida. Foi então que Dona Aurora, com o apoio de toda a comunidade, decidiu que ele não seria mais Pequeno. Ele seria Esperança, um nome que ecoava a fé que o bairro depositou nele. A transformação não foi apenas em esperança. Os 3 jovens, forçados a enfrentar a realidade do sofrimento animal no abrigo, começaram a mostrar sinais de remorso genuíno. Ver os animais maltratados, cuidar deles, sentir a gratidão em seus olhos, fez algo mudar dentro deles. Não houve redenção instantânea, mas a semente da empatia foi plantada. Eles se tornaram voluntários mais dedicados, e alguns até se interessaram em carreiras ligadas à proteção animal. Um twist inesperado, nascido da dor que eles mesmos causaram.
O Santuário da Esperança tornou-se uma realidade vibrante. O terreno baldio, antes um local de crueldade, floresceu em um parque verdejante com um centro de adoção e programas de conscientização. Leis locais foram revisadas e a patrulha comunitária de proteção animal, inspirada pela coragem de Faísca e Dona Aurora, tornou-se um modelo para outros bairros. E Faísca, o cão invisível, que observava de longe, finalmente, após meses de pequenos gestos de confiança, permitiu que Dona Aurora o tocasse. Ela o adotou. Ele, o guardião solitário, encontrou um lar e um amor que parecia inatingível. Meses depois, sob o sol do Santuário da Esperança, Faísca, agora com uma coleira brilhante e um olhar sereno, brincava com esperança. As cicatrizes de esperança eram um lembrete silencioso, mas a alegria em seus saltos era um hino à vida. A história dele se tornou uma lenda contada nas escolas, um testemunho de que mesmo na escuridão mais profunda, a bondade, a coragem e a união podem acender a mais brilhante das esperanças. Num mundo que muitas vezes parece cruel, a escolha de ser gentil, de estender a mão, de lutar pelo que é certo, pode transformar tragédias em legados de amor e um novo começo, brilhante e cheio de afeto. Obrigado por chegar até aqui, mas não saia ainda. Na tela ao lado está mais uma história emocionante. Clique, inscreva-se no canal e compartilhe. Te espero lá.